Parabéns, Ricardo, disse eu, forçando as palavras por entre um sorriso que me cortava como vidro moído. Chamo-me Miguel Duarte, tenho 46 anos e acabei de ver 5 anos da minha vida profissional serem entregues a um miúdo de 24, recém-chegado à empresa Translusa Logística há apenas 3 meses. Ricardo sorriu, como se tivesse conquistado algo com mérito. A sala de reuniões cheirava a café frio e frustração. Todos bateram palmas. Eu também. O meu chefe, Armando Silveira, estava à cabeceira da mesa, com o peito feito. O Ricardo vai trazer uma nova dinâmica como nosso novo diretor regional de operações, disse. A mesma posição para a qual eu vinha a preparar-me desde 2019. A mesma que me prometeram quando o Sr. Lemos se reformasse. Cruzei as mãos sobre a mesa, o rosto neutro. Mas por dentro, algo gelado assentou-se no peito, exatamente onde costumava viver a esperança. Ricardo era sobrinho do Armando. Toda a gente sabia. Ninguém falava disso. O rapaz tinha acabado o curso de gestão na Universidade do Minho e exibia a confiança típica de quem nunca teve de provar nada. Passou 3 meses a observar-me enquanto eu resolvia contratos com fornecedores, organizava cadeias logísticas e lidava com avarias em equipamentos industriais de Lisboa a Braga. Agora era o meu chefe. O Miguel foi imprescindível para pôr o Ricardo a par de tudo, acrescentou o Armando. Como se isso melhorasse a situação. Como se 5 anos de avaliações impecáveis e semanas de 60 horas tivessem sido apenas treino gratuito para o futuro de outro. Acenei. Claro, foi com gosto, disse. A reunião terminou. Os colegas saíram a apertar a mão ao Ricardo, a dar-lhe os parabéns. Recolhi o bloco de notas e a caneta mais devagar que o habitual. A minha cabeça estava estranhamente lúcida, como quando acordamos à meio da noite e finalmente compreendemos o que nos tem atormentado há meses. Armando agarrou-me no braço quando me aproximei da porta. Miguel, espera aí um bocadinho. Ficamos sozinhos. Ele afrouxou a gravata e tentou parecer empático. Sei que isto pode ter sido inesperado, mas o Ricardo traz uma energia nova, novas ideias. Pois claro, tu percebes, não é? Nada pessoal. Olhei para ele. Armando tinha 53 anos, barriga proeminente e cabelo a rarear. Herdara o cargo quando o sogro, fundador da empresa, se reformou. A ironia não me escapou. Percebo perfeitamente, disse. Ele sorriu, aliviado. Sabia que ias manter a postura. És um elemento valioso na equipa. Valioso. Mas não o suficiente para merecer a promoção que eu construí. Apenas o suficiente para formar o sobrinho dele e fingir que isso me fazia feliz. Voltei à secretária. O escritório zumbia. Telefones, teclados, reuniões. Liguei o portátil. Fiquei a olhar para o ecrã durante 1 minuto inteiro. Depois comecei a escrever. Entrei na Translusa Logística em março de 2019, pouco depois do divórcio. Queria recomeçar. Logística e distribuição pareciam sólidos, concretos. A empresa geria equipamentos industriais em todo o território continental. Trabalho pouco glamouroso, mas com bom salário. Dormia tranquilo. Foi o próprio Armando que me contratou. Deu-me um aperto de mão firme e disse: precisamos de alguém com o teu perfil. Vamos crescer muito. Na entrevista, prometeu possibilidades de progressão. Há espaço para quem quiser subir. Eu quis. Trabalhava aos fins de semana quando havia atrasos. Ficava até tarde quando surgiam problemas com clientes. Construí relações com fornecedores do Alentejo ao norte. As minhas avaliações internas eram sempre impecáveis. O Armando sorria. Prometia sempre mais. Estás em linha para a liderança, Miguel. Só tens de ter paciência. E eu era bom em ter paciência. O conselho vai querer explicações, dizia Armando.
O Ricardo só está conosco há 2 meses. Outra voz respondeu, mais grave, mais lenta. Provavelmente Joaquim Lemos, da sede em Lisboa. Disseste que o Miguel estava pronto para a promoção. O Miguel é sólido, sim, mas o Ricardo é família e tem o diploma. O conselho valoriza isso. E a experiência do Miguel? Armando riu-se. Não foi um riso cruel, mas também não foi bondoso. O Miguel é um bom trabalhador, fiável, mas não tem perfil de direção. Vai continuar a fazer o que faz, ganhar bem, e tudo segue como está. Fiquei ali parado naquele corredor durante uns 30 segundos, a ouvi-los planear o meu futuro, como se eu fosse apenas mais uma linha de orçamento. O Ricardo ficaria com o cargo do Sr. Ferreira. Eu treinaria, apoiaria e fingiria estar grato. O Miguel não vai levantar problemas, continuou Armando. Tem filha, paga pensão. Precisa deste emprego. Vai alinhar. Foi aí que dei meia volta, em silêncio, com passos leves, para não ser ouvido. Voltei à minha secretária, guardei o trabalho, fechei o portátil e fui para casa em completo silêncio. Nessa noite, não consegui dormir. Fiquei a pensar nas palavras do Armando. Vai alinhar. Como se eu fosse um cavalo a ser domado. Como se 5 anos de lealdade e esforço fossem apenas o bilhete para agradecer pelas sobras. Pensei na minha filha, a Inês, no orgulho com que me ouvira falar da possível promoção. O meu pai vai ser diretor, dissera ela às amigas. Agora teria de lhe explicar que isso não ia acontecer. Pensei na minha ex-mulher, que me chamava de passivo. Deixas que te passem por cima, Miguel, dissera ela na última grande discussão. Defende-te, ao menos uma vez. Talvez ela tivesse razão. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório com outro estado de espírito. Observei o Ricardo com mais atenção. Reparei como o Armando o incluía nas reuniões de direção, enquanto me deixava a mim a gerir as operações do dia a dia. Notei como outros gestores começaram a consultar o Ricardo em decisões que deviam ser minhas. 3 semanas depois, sentado naquela sala de reuniões, a ver o Ricardo a receber os parabéns por um cargo que não tinha conquistado, senti algo partir-se dentro de mim. Não era raiva, nem tristeza, era clareza. Armando achava que eu precisava deste emprego, que eu cederia por causa das contas para pagar, da pensão, da minha filha. Estava enganado. Abri o portátil e comecei a escrever a carta de demissão. As mãos não tremiam, a cabeça estava limpa. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente o que fazer. Entreguei a carta às 16h30 em ponto, numa sexta-feira. Armando tinha acabado de voltar de uma visita ao armazém com o Ricardo. Bati à porta do gabinete, entreguei-lhe o envelope e disse: aqui está o meu aviso prévio de 2 semanas. O rosto dele passou por várias expressões: surpresa, negação e depois algo próximo do pânico. Rasgou o envelope e leu rapidamente, os olhos a correrem pela página. Isto é uma piada? Perguntou. Não, senhor. Não estás a falar a sério. Estás a sair por causa da promoção do Ricardo? Fiquei em silêncio. Deixei-o falar. Armando levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, atrás da secretária. Miguel, vamos ser razoáveis. Estás magoado, eu percebo. Mas deitares fora 5 anos de carreira. Não é inteligente. Já tomei a minha decisão. E a tua filha? As tuas responsabilidades? Lá estava o trunfo que ele achava ter. A razão para eu me calar e manter-me na linha. Eu trato disso, respondi. O tom dele mudou. Endureceu. Sabes como isto vai parecer, certo? Sais porque não foste promovido. Não é profissional. É infantil. Assenti. Consigo perceber por que pensas assim. Não te vou dar uma referência.
Percebes isso? Sair assim, deixar-nos pendurados. Nenhuma empresa quer alguém que faz birras. Algo frio instalou-se no fundo do estômago. 5 anos de dedicação e agora era birra. Fins de semana e noites extra, e agora era pouco profissional. É a tua escolha, disse eu. Armando sentou-se de novo. Tentou outro tom. Olha, Miguel, eu gosto de ti. És bom no que fazes, mas o Ricardo traz algo diferente. Juventude, ideias novas, visão. Visão, repeti. O conselho quer inovação, novas abordagens. O Ricardo representa o futuro da empresa. E eu, o que represento? Armando hesitou. Experiência, estabilidade, isso também é valioso. Valioso para formar o substituto, mas não para ser promovido. Eu percebi o cálculo. Agradeço o esclarecimento. Não faças isto, Miguel. Pensa bem no fim de semana. Volta segunda-feira e esquecemos esta conversa. Olhei-o fixamente. Ele acreditava mesmo que eu ia recuar, que ameaçar a minha reputação e colocar em causa o meu profissionalismo me faria ceder. Cumprirei as 2 semanas, disse, e treinarei o Ricardo no que for preciso. A expressão dele mudou. Vais treiná-lo? Achas que o Ricardo precisa de formação de alguém que desiste quando as coisas não correm como quer? Ele vai precisar de entender os contratos com fornecedores, a logística, os protocolos de emergência. Mantive a voz calma. A não ser que planeies aprender tudo isso sozinho. Aquilo atingiu o alvo. Armando sabia que não dominava a parte técnica. E o Ricardo menos ainda. Precisavam de mim. Pelo menos por mais 2 semanas. Muito bem, disse Armando. 2 semanas, mas não contes com favores. Nem penses que te vou ajudar a arranjar outro lugar. Estás a queimar pontes, Miguel. Assenti e virei costas. Miguel, chamou ele. Estás a cometer um erro. Um grande erro. Parei à porta. Talvez, mas é o meu erro para cometer. Voltei à secretária a sentir-me mais leve do que me lembrava em meses. O escritório estava praticamente vazio. Os colegas já a caminho de casa para o fim de semana. O Ricardo ainda estava à secretária a estudar organogramas como se neles estivessem os segredos do universo. Sentei-me e abri o portátil. Comecei a documentar tudo o que ele precisava de saber. Contactos de fornecedores, procedimentos de emergência, guias de resolução de avarias, não porque o Armando me tivesse pedido, mas porque os clientes que dependiam da nossa rede de fornecimento mereciam melhor do que o caos. O meu telemóvel vibrou, uma mensagem da Inês. Pai, jantamos amanhã? Quero saber como correu a tua semana. Sorri. Respondi. Claro, tenho novidades para contar. Boas, desta vez. Boas, porque finalmente tinha me defendido. Tinha saído de um lugar onde já não valorizavam o que eu trazia à mesa. O Armando achava que me estava a castigar, que ameaçar a minha referência ia fazer-me recuar. Não fazia ideia do que tinha acabado de desencadear. Segunda-feira. Cheguei cedo como sempre. O Ricardo já estava na secretária, com ar aflito. Tinha folhas de Excel abertas em 3 monitores e tirava notas freneticamente de e-mails de fornecedores. Bom dia, Ricardo. Como está a correr a transição? Olhou para mim, com alívio no rosto. Miguel, graças a Deus. Estou aqui desde as 6 da manhã a tentar perceber o dossiê da Indústrias Morais. O gestor de compras ameaçou cancelar o contrato se não resolvemos um problema de envio até o meio-dia. Indústrias Morais, o nosso maior cliente, encomendavam componentes pesados no valor de 2 milhões de euros por ano. Geria essa conta há mais de 4 anos. Qual é o problema? Algo sobre atraso nas entregas de suportes de titânio do fornecedor de Beja. Mas não sei qual é o fornecedor certo, e os e-mails são confusos.
Olhei para o ecrã do Ricardo. Tinha o e-mail da Moraes aberto, mas também andava a consultar contratos de fornecedores que nada tinham a ver com titânio. Estava a afogar-se. Ricardo, o Armando explicou-te esta conta? Disse que eras tu a fazer a transição. Mas depois mencionou a tua situação. E achei que devia tentar por mim, mostrar iniciativa. A tua situação. Era assim que lhe chamavam agora. Passei as 3 horas seguintes a guiá-lo por todo o processo da Indústrias Moraes. Expliquei como funcionava o sistema de entregas Just in Time. Mostrei-lhe a rede alternativa de fornecedores que tinha construído. Ajudei-o a perceber como um simples atraso podia pôr em risco um contrato inteiro. Isto é incrivelmente complexo, disse ele no final. Como consegues acompanhar tudo? Experiência, respondi. E boa documentação. Podes mostrar-me o teu sistema? Foi aí que percebi algo. O Armando não só tinha promovido o Ricardo sem preparação. Tinha feito isso sem sequer perceber o que o cargo exigia. O Ricardo não era incompetente, mas estava completamente despreparado. Na hora de almoço, peguei no telemóvel e comecei a fazer chamadas. Contactei pessoas com quem tinha construído relações ao longo dos anos. A notícia já circulava no setor. Alguns estavam preocupados com a continuidade, outros interessados em saber se eu estaria disponível. Miguel, disse Joana Moraes, gestora de compras da Indústrias Moraes. Ouvi dizer que houve mudanças na gestão. Diz-me que ainda és tu a tratar da nossa conta nestas 2 semanas? Sim, mas depois será o Ricardo a assumir. Silêncio do outro lado. Ricardo, o sobrinho do Armando? Meu Deus, esse rapaz ligou-me hoje de manhã com perguntas que nem faziam sentido. Achei que era novo na equipa, não que te ia substituir. Não tenho tempo para formar os novos gestores da vossa empresa. Temos produção para cumprir. Se não conseguem garantir serviço competente, procuramos outro fornecedor. Essa conversa repetiu-se mais 4 vezes com outros grandes clientes. Ao final do dia, o cenário era claro. O Ricardo ia afundar-se. Os clientes iam ficar frustrados. O Armando ia entrar em pânico e tentar controlar operações que não compreendia. A divisão regional perderia clientes em menos de 6 meses, mas já não era o meu problema. Terça-feira, o Armando chamou-me ao gabinete. Tinha olheiras. Parecia tenso. Miguel, estive a pensar na conversa de sexta. Talvez tenhamos sido precipitados. Talvez haja espaço para ti e para o Ricardo na gestão. Como assim? Diretor associado. O Ricardo como número 2. Tu tratarias da parte técnica. Ele focar-se-ia no planeamento estratégico. Diretor associado. Um título inventado que significava fazer o mesmo trabalho pelo mesmo salário enquanto fingia que o Ricardo era meu chefe. É generoso da tua parte, respondi. Mas mantenho a minha decisão. A expressão do Armando endureceu. Vais arrepender-te disto, Miguel. Garanto-te. Talvez, mas já não vivo com medo das tuas garantias. Na quarta-feira, já tinha 3 entrevistas marcadas. E um plano que ia muito além de apenas sair da Delmar Logística Industrial. Tinha passado 5 anos a construir relações sólidas no setor da distribuição de equipamentos industriais em Portugal. Essas relações eram minhas, não da empresa. A primeira entrevista foi na manhã de quinta-feira, com a Energia Horizonte, uma distribuidora de equipamentos para energias renováveis sediada no Porto. O diretor regional, Rui Matos, tentava recrutar-me há 2 anos. Esperei. Reparei no meu erro de pensamento. Rui Matos, não Rui Cardoso. Esse outro nome já não tinha lugar nos meus pensamentos. Miguel, disse Rui, ao apertar minha mão no gabinete. Ouvi dizer que estavas disponível. As notícias correm depressa.
Ainda mais quando se trata de alguém com as tuas ligações a clientes estratégicos. Rui ofereceu-me o cargo de diretor regional de operações, exatamente o título que o Armando tinha dado ao Ricardo. O salário era 30 mais alto do que o que recebia na Delmar. Os benefícios eram melhores, mas o mais importante, eles queriam que eu levasse a minha rede de clientes comigo. Temos tentado entrar no mercado de componentes industriais pesados, explicou Rui. As tuas relações com Indústrias Morais, Fabri-Metal Norte e Logitermo seriam fundamentais. Era ético, prática comum no setor. Os clientes seguiam os gestores de conta em quem confiavam, especialmente num negócio baseado em relações como o nosso. Não tinha assinado nenhuma cláusula de não concorrência. Os clientes eram livres de escolher os seus fornecedores. Vou cumprir as minhas 2 semanas de aviso prévio, disse eu. Naturalmente. Profissionalismo acima de tudo. Mas não me admirava se te dispensassem mais cedo. Rui tinha razão. Na sexta-feira, o Armando chamou-me novamente ao gabinete. O Ricardo estava sentado num canto, com um ar exausto. Ouvi dizer que estás a fazer entrevistas com concorrentes, começou o Armando. Estou a explorar oportunidades. Estando ainda ao serviço desta empresa, enquanto estás a formar o Ricardo, isso é conflito de interesses. Mantive-me em silêncio. É espionagem corporativa, insistiu ele. Estás a partilhar informações confidenciais com concorrentes. Não partilhei nenhuma informação confidencial. As tuas relações com clientes são propriedade da Delmar. As minhas relações são pessoais. Construí-as ao longo de 5 anos de serviço profissional. A cara do Armando ficou vermelha. Esses clientes pertencem à Delmar Logística. Se os levares contigo, vamos processar-te até ao último cêntimo. O Ricardo levantou ligeiramente a mão. Tio Armando, se calhar devíamos. Cala-te, Ricardo, cortou ele, sem desviar os olhos de mim. Miguel, se saíres por aquela porta e tentares roubar-nos os clientes, garanto-te que nunca mais arranjas trabalho neste setor. Levantei-me devagar. Armando, dei-te 5 anos da minha vida. Avaliações impecáveis. 60 horas semanais. Formei o teu sobrinho para ocupar o cargo que me prometeste. Fui sempre profissional durante todo este processo e agora ameaças-me? Respirei fundo. Vou cumprir as minhas 2 semanas. E depois, sigo para uma oportunidade melhor. O que acontecer a seguir depende da forma como gerires esta transição. Armando recostou-se na cadeira. Vamos ver. Já na porta, voltei-me. Ricardo, se precisares de ajuda durante esta semana, é só dizeres. Apesar do que o teu tio pensa, quero que tenha sucesso. O Ricardo assentiu, com um olhar grato. O Armando apenas me lançou um olhar gélido. Na última semana na Delmar, continuei a documentar tudo o que o Ricardo precisava de saber. Não porque o Armando merecesse, mas porque o Ricardo tinha 23 anos e fora atirado para um cargo que nunca devia ter sido seu, sem preparação, sem contexto, sem apoio. No meu último dia, arrumei a secretária, despedi-me dos colegas e entreguei o cartão de acesso ao Armando. Isto ainda não acabou, disse ele. Para mim, acabou. Respondi, sereno. Saí da Delmar Logística Industrial, sentindo-me mais leve do que em muitos anos. A retribuição chegou 6 meses depois, mas não da forma que eu esperava. Já estava bem instalado na minha nova função na Energia Horizonte, quando o Rui Matos me chamou ao gabinete com um sorriso nos lábios. Miguel, tens de ver isto, disse ele, empurrando uma revista de negócios sobre a secretária. A manchete dizia: Delmar perde principais clientes. Nepotismo pode estar na origem do colapso. O artigo detalhava como a Delmar perdera 4 grandes contas em apenas 5 meses, incluindo
a Indústrias Morais e a Fabrimetal Norte. A faturação da região Norte tinha caído 60%. O Conselho de Administração tinha iniciado uma investigação à gestão. O Armando foi despedido na semana passada, disse o Rui. Ao que parece, descobriram que o Ricardo foi contratado sem ter as qualificações adequadas. Estão a chamar-lhe caso de nepotismo. Continuei a ler. O Ricardo tinha se demitido voluntariamente 3 meses depois de assumir a função, após ter falhado consecutivamente na gestão de conta-chave. Voltara à universidade para fazer um mestrado em logística. Segundo o artigo, a Delmar enfrentava agora um processo judicial por parte da Indústrias Morais, após uma falha na cadeia de fornecimento ter causado um prejuízo de mais de 1,8 milhões de euros. E há mais, disse o Rui. 3 dos clientes que ainda restavam já nos contactaram diretamente a perguntar se tu estarias disponível para voltar a gerir os contratos. O artigo mencionava ainda que vários ex-colaboradores da Delmar tinham sido recrutados por empresas concorrentes. Os nomes não eram indicados, mas o padrão era evidente. Quando pessoas competentes saem de uma empresa, os clientes reparam. O Armando passou 5 anos a desvalorizar-te, disse o Rui. Agora ele está no desemprego e tu estás a liderar a nossa expansão no norte. Fechei a revista e devolvi-lhe. Tenho pena do Ricardo, disse. Foi atirado para um cargo que nunca devia ter aceite. Ele vai ficar bem. É novo. Vai aprender com isto. O Armando, por outro lado. Rui encolheu os ombros. Custa ter pena de alguém que destruiu o que tinha só para promover um sobrinho. 1 ano depois, durante uma deslocação ao porto, parei para almoçar numa tasca perto do aeroporto. Vi o Ricardo sentado sozinho num canto, com um livro aberto à frente. Levantou os olhos quando me aproximei. Miguel, que fazes por aqui? Trabalho. Posso sentar-me? Acenou com a cabeça. O Ricardo parecia mais maduro. O livro era sobre gestão de cadeias logísticas. De volta à faculdade? Perguntei. Mestrado em gestão logística no Instituto Politécnico do Porto. Respondeu com um sorriso tímido. Achei que estava na hora de aprender o que devia ter sabido desde o início. Isso é inteligente. Queria agradecer-te, disse ele. Podias ter me deixado afundar, mas tentaste ajudar-me. Tentaste preparar-me. Estavas numa situação impossível, disse eu. O tio Armando ainda te culpa por tudo. Diz que sabotaste a empresa. Dei um gole no café. E tu? O que pensas? O Ricardo fechou o livro. Penso que tinha 23 anos, uma licenciatura e 0 experiência prática. Penso que o tio me deu um cargo que eu não merecia, só porque era da família. E penso que tu passaste 5 anos a trabalhar por uma promoção que devia ter sido tua. Ficamos em silêncio por uns momentos. Lamento tudo o que aconteceu, disse ele. Ambos merecíamos melhor, respondi. Mas às vezes as coisas acabam como deviam acabar. Ouvi dizer que estás a fazer um ótimo trabalho na Energia Horizonte. Estou. E tu também vais ter sucesso, quando estiveres pronto. Paguei os 2 almoços e apertei-lhe a mão antes de sair. Era um bom rapaz, usado como peão no jogo do tio. 6 meses depois, o Armando apresentou pedido de insolvência após perder o processo por despedimento sem justa causa que interpôs contra o Conselho de Administração da Delmar. O Ricardo terminou o mestrado com distinção e entrou numa empresa de logística em Braga, onde passou 2 anos a aprender o negócio, de baixo para cima, antes de receber a sua primeira promoção. O sobrinho aprendeu aquilo que o tio nunca entendeu. Respeito e mérito não se herdam, conquistam-se. Às vezes, a melhor vingança não é vencer, é simplesmente virar costas e construir algo melhor.